Olá, meu querido, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu quero responder uma pergunta que tem causado muita dúvida nas pessoas do dia de hoje pelas mudanças que esse cenário do mundo já trouxe na questão da visão escatológica. E esta pergunta, ela é corriqueira no meio dos estudiosos da questão pré, meso e pós-tribulacionista. Mas eu quero dar uma resposta aqui à luz da Bíblia, para que você entenda que a Bíblia responde tudo aquilo que nós precisarmos buscar entendimento. A pergunta é: a igreja vai ver o anticristo? O anticristo vai se manifestar e a igreja vai estar na terra? Qual é a resposta bíblica para isso? A resposta bíblica é não. A igreja não vai ver o anticristo na terra. E nós vamos ler alguns textos aqui que indubitavelmente provam isso. E o primeiro texto que eu gosto já de começar lembrando essas questões é o texto que o próprio Jesus falou no livro de João. O capítulo é o 14, o versículo é o 16 em diante, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fiquem convosco para sempre. Guarde essa palavra, para sempre. A saber, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Ou seja, o Espírito Santo está em mim, eu estou nele. Para onde o Espírito Santo for, eu vou. Para onde eu for, o Espírito Santo que está em mim também vai. Agora vamos para o texto-chave, que é o livro de Tessalonicenses, né? Para entender bem isso, para nós não termos dúvida. Primeiro quero deixar uma nota histórica aqui, que o livro de Tessalonicenses, as duas cartas escritas, a primeira tem como entendimento escrita para a igreja e a segunda para o mundo, ou seja, uma visão que Cristo vem para os salvos, a igreja, o primeiro livro, e a segunda, Jesus vem buscar aqueles que vão passar no período da grande tribulação, ou seja, o mundo, aqueles que estarão saindo do mundo nesse último momento ainda de salvação. O texto-chave para o entendimento aqui é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 4 em diante, que diz assim. Vamos abrir esse texto. Louvado seja o nome do Senhor. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, que é objeto de adoração, de modo que ele se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos recordais de que ainda convosco vos dizia estas coisas? Agora sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será manifestado o qual o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Vinda. Tem tanta coisa que acontece nos nossos dias, como o arrebatamento secreto. Isso tudo é invenção. O arrebatamento não é secreto. O arrebatamento é para todo aquele que busca ter uma vida de santidade e está debaixo da promessa de Deus que ele viria nos buscar. O arrebatamento é para a igreja. Jesus volta para os judeus. Há esse entendimento que nesses últimos momentos Cristo vem e leva a igreja nos ares, como o Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18 fala. 1 Coríntios, capítulo 15, 50, 58 fala. Leia o texto para você entender. Mas há também o entendimento que o anticristo, ele já está operando no mundo, seu espírito, mas ele só pode se manifestar fisicamente ali naquela questão de Daniel, capítulo 9, versículo 27, da aliança dos dias, da semana de dias ali, quando a igreja for tirada. Enquanto a igreja estiver aqui, a igreja vai estar orando, vai estar buscando ser o instrumento de Deus para que o evangelho possa conquistar e resgatar todos quantos estão já na eleição de Deus ali salvos.
Então isso é muito importante. Nós somos selados por esse Espírito e para todo sempre. O crente, quando ele recebe o Espírito Santo, ele foi selado como propriedade de Deus. Isso é muito bem falado no livro de Efésios, capítulo 1, né? Também no livro de Atos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 10, capítulo 19, quando aquelas pessoas receberam Jesus e assim o Espírito, selando-os como propriedades exclusivas de Deus. É importantíssimo compreender todas essas questões. Há muita divergência de tudo que está acontecendo e as pessoas estão começando a mudar de entendimento, achando que Jesus já voltou, que ele não volta mais, que o arrebatamento é quando tu morre e tu já vai perante Cristo, segundo a palavra de Hebreus 9:27, que está determinado morrer uma única vez, depois disso segue o juízo. O juízo ali já é dado na mesma hora da morte, ou se vai para o céu ou vai para o inferno. E nós devemos compreender os detalhes. O texto está dizendo muito claramente que este ser, ele vai querer sentar em um local, que é um templo, e ele vai buscar ser adorado como Deus. E eu quero lembrá-los que esse templo, ele ainda não foi construído, e para ser construído tem que desfazer aquela mesquita que, segundo a tradição judaica, Maomé ascendeu aos céus no seu cavalo alado, e ali tem aquela mesquita do Domo da Rocha, que tem aquela capela dourada. Aquele lugar é o lugar tradicional, onde o templo foi destruído nos anos 70 por Nero, ali dentro de Roma. Olha a confusão. Só que não olhe para isso esperando que, quando isso começar a acontecer, que Jesus vai levar a igreja. Jesus pode levar a igreja agora, meu irmão. O arrebatamento é iminente. Os sinais estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Então há a necessidade, neste momento, de estarmos olhando para Cristo. Então, sem dúvida alguma, o que detém o anticristo fisicamente de estar aqui operacionalizando a agenda do mal é a igreja. Quando a igreja com o Espírito Santo forem tirados da terra, aí ele vai se manifestar por um tempo, a metade de um tempo, e esse tempo que nós compreendemos, que são os 7 anos da grande tribulação, onde ele vai fazer aliança, vai quebrar tratado, vai perseguir, vai ter marca da besta, vai ter flagelos, vai ter taças derramadas, a ira de Deus. Todos esses eventos descritos no livro de Apocalipse estarão aí sendo colocados. Apocalipse 22:17 diz que o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito é Deus dentro de nós, através do seu Espírito. A noiva é a igreja. Vem para casar com Cristo, ou seja, esperando Cristo para formar ali aquela aliança para a eternidade. Uma vez que nós fomos selados por Cristo, nós estamos nele, ele está em nós. Então a resposta, meu irmão, não se deixe enganar por ninguém, não mude aquilo que a verdade construiu em você, que é os alicerces da rocha eternal que é Cristo. Nós não veremos o anticristo, nós salvos, que vamos ser arrebatados, porque Cristo vai nos levar. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, também afirma que ele vai nos livrar de tudo que vai acontecer no mundo por conta da obediência. Vamos ler esse texto? Esse texto é maravilhoso. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, um texto que foi escrito para a igreja de Filadélfia. Olha o que diz esse texto aqui. Visto que guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os habitantes da terra. Que hora da tentação é essa? Grande tribulação. Igreja de Filadélfia, igreja modelo, igreja que tinha a chave de Davi, Isaías 22:22, uma igreja que Deus amava, que ela resistia aos falsos, aqueles que já se diziam ser judeus e não eram, estavam na sinagoga de Satanás, aquela questão toda, mas uma igreja que ficava ali paciente, ficava ali buscando, tinha aquela resiliência de estar na verdade, e Deus, por conta da tua fidelidade, eu vou te livrar de todo esse terror que vai vir sobre o mundo. Esta igreja é eu e você nos dias de hoje, que Deus irá livrar das consequências que o anticristo vai trazer para este mundo. Então a igreja é algo tão precioso que as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Fica
Fica com esta palavra e Deus te abençoe em nome de Jesus.